Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar aqui hoje de Cruzeiro e Chapecoense, jogo de logo mais, às 21h45 no Mineirão. Cruzeiro que entrará em campo hoje com um time basicamente formado por reservas, né? Bem parecido com a equipe que venceu o Tricordiano no último domingo por 2-1. As únicas mudanças no time são a presença do Manuel na zaga, na vaga do Léo. O Léo que havia sido titular nos 3 primeiros jogos, né? Então nada mais natural do que agora fazer essa troca e botar o Manuel como titular. O Caicedo vai continuar no time para ter ritmo. E o único jogador que seguirá como titular do Cruzeiro em todas as partidas na temporada é o goleiro Rafael, tá? O goleiro vai continuar sendo o mesmo, até porque goleiro é uma posição especial que o cara precisa ter um ritmo de jogo mesmo para render o seu melhor. Começando a falar aqui rapidamente sobre o Cruzeiro, a gente vai para o jogo com o Rafael, como disse. Caicedo, não gostei da estreia do Caicedo, achei que ele foi mal contra o Tricordiano e terá uma nova chance. Acredito que ele vai jogar pelo lado direito da defesa. E algumas pessoas até falaram que esse foi um dos motivos da estreia dele ter sido ruim, que ele não está adaptado a jogar pelo lado esquerdo da defesa. Gente, ele está adaptado sim a jogar pelo lado esquerdo da defesa. No Independiente Del Valle, na campanha da Libertadores, ele era o zagueiro pelo lado esquerdo, tá? E o Mina, aquele cabeludo que joga na seleção equatoriana também, que está hoje no River Plate, era o zagueiro pelo lado direito. Então isso não é desculpa para a má exibição dele na estreia. Provavelmente ele estava nervoso, não conseguiu jogar bem. Isso acontece, tá? Esperamos que essa segunda partida dele ele consiga render em melhor nível ao lado do Manuel, que é um zagueiro tecnicamente melhor que o Léo, que tem mais velocidade também. E é um cara, na minha visão, é o melhor zagueiro que a gente tem disponível hoje. Então o Manuel e o Caicedo têm boas possibilidades sim de formarem uma boa dupla de zaga. O Mike como titular de novo, é uma boa notícia vê-lo aí conseguindo fazer 90 minutos no domingo e agora na quinta-feira fazer 90 minutos de novo. O jogo ter passado da quarta para a quinta, assim, claro que é ruim porque a gente já tem outro jogo sábado, mas do ponto de vista de utilização do elenco e parece que o Mano está priorizando o Campeonato Mineiro, sendo assim é até legal a gente ter um dia a mais, que esses caras que jogaram no domingo estão mais descansados e mais prontos para jogar já na quinta. Mike aqui vai ser um jogador muito importante porque ele tem qualidade técnica para fazer o apoio, né? É um jogador que já foi eleito melhor lateral de Campeonato Brasileiro. Então assim, a gente segue com a expectativa de vê-lo voltar aos seus melhores momentos. Na lateral esquerda vamos de Brian, que precisa jogar melhor do que a última partida, né? Onde ele não foi bem, cometeu pênalti inclusive. Então o Brian precisa ficar esperto e jogar melhor para se mostrar uma alternativa melhor que o Fabrício, por exemplo, e até que o próprio Edmar, que está meio esquecido lá, mas acaba sendo um jogador integrante do plantel aí que também pode ser utilizado. Como volantes a gente tem o Hudson e o Lucas Romero. Aqui eu acredito que eles vão jogar em linha mesmo, nenhum deles vai ter mais a obrigação de voltar e nenhum deles vai ter mais a obrigação de saída, como a gente vê com o Henrique e Ariel, né, que o Henrique é o primeiro volante. Aqui o Hudson eu acho ele menos qualificado, então, e ele é um cara que desarma muito bem, então ele seria o meu primeiro volante, né, o reserva do Henrique, digamos assim, e o Romero podendo sair mais. Mas como a gente viu no último jogo, o Romero é um cara importante para fazer a saída de bola lá de trás, e ele tá fazendo lançamentos muito bons, né? Ele deu uma assistência na pré-temporada por um gol do Ávila, na partida que a gente ganhou de 8-2, salvo engano foi contra o Brasília, não é isso? O Romero deu uma assistência assim, um lançamento longo para o Ávila, o Ávila dominou e marcou o gol. E o Romero deu belíssimos lançamentos contra o Tricordiano. Um deles, né, foi a bola lançada por Rafinha, que o Rafinha cruzou e rendeu o primeiro gol do Ávila aquele dia. Esses dois volantes aqui são muito bons e vamos lembrar que tem a possibilidade de estreia do Lucas Silva. O Lucas ficará no banco de reservas, ao que tudo indica, e é um jogador que pode, né, e acredito até que vai entrar na partida ali no segundo tempo. Esperamos que o Cruzeiro esteja ganhando com certa tranquilidade, porque como veremos daqui a pouco, esse time da Chapecoense é um time completamente inexperiente, é um time
sub-23 que tem pouquíssimos jogadores que já jogaram pelo profissional, inclusive. Na linha de meias a gente vai ter uma mudança, que é a entrada do Alex na vaga que foi ocupada pelo Raniel. Aí o Rafinha vai continuar sendo aquele meia mais pelo lado esquerdo, um jogador que vem buscar a bola também para fazer a armação. O Elber é um cara mais de velocidade, um cara forte que vai jogar na ponta esquerda. Precisa jogar mais do que domingo, porque domingo o Elber realmente não acertou nada, foi muito mal, precisa render mais. E o Alex vai ter sua primeira oportunidade na temporada. Ele que marcou o gol em um jogo de pré-temporada, né, um jogo treino, vai ter essa oportunidade de jogar aí 90 minutos. Inclusive é uma das primeiras partidas que ele vai poder jogar 90 minutos, que eu lembro que o Paulo Bento colocou como titular contra o Vitória na Copa do Brasil, e foi um jogo que ele acabou saindo lesionado ainda no primeiro tempo. Ele estava jogando bem naquele dia, a gente estava até vencendo por 1-0 o gol do William, mas ele se lesionou, ficou ali uns 2-3 meses fora. Gosto dessa linha de 3 meias, porque o Alex, ao contrário do Raniel, ele é um cara que sabe organizar o jogo, ele é um meia, né? O Raniel se comportava mais como um segundo atacante, ele não era um cara tanto de articulação. Então acho que a gente vai ter o Rafinha e o Alex para pensar o jogo, o Elber para chegar bastante na área como um segundo atacante aqui pelo lado e apostar na velocidade. E na frente a gente tem o Ábila, que é o cara que a gente sabe que vai deixar a zaga da Chapecoense muito preocupada, porque é um atacante muito artilheiro e é um cara muito chato. É difícil jogar contra o Ábila. Em 2014, não sei se vocês lembram, a gente jogou contra o time do Ábila, o Huracan lá na Argentina, perdeu de 3-1 e o Ábila fez 2 gols. Ele é um atacante pesadão, assim, dá essa impressão de estar gordo, inclusive, mas eu acho que é o porte físico dele, tá? A gente não vai ver o Ábila fininho, assim. Embora esse ano eu acho até que ele esteja um pouquinho melhor do que no final da temporada passada, que ele estava me passando uma impressão de estar bem pesado. A Chapecoense tem jogo, na verdade a Chapecoense teve jogo, né, na quarta-feira pelo Catarinense, e até por isso mandou um time completamente sub-23 para fazer esse segundo jogo da Primeira Liga. A Chape empatou na estreia contra o Joinville, jogando em casa. Então, desses atletas aqui, os únicos jogadores que já têm assim, alguma experiência como profissional, que já tem gols marcados, por exemplo, são 2 atacantes, o Lourenci e o Wesley Nathan. Eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Começando aqui com o goleiro Chepo, que é o goleiro que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A zaga terá Vinícius e Iago, o lateral direito é o Lucas Marques e o esquerdo é o Busanello. Sinceramente eu não sei a característica desses jogadores exatamente, tá? Só vi que o Vinícius é um zagueiro alto, mas não conheço esses atletas, até porque são jogadores que mal figuram no elenco principal da Chape. O goleiro Chepo fez boa Copa São Paulo, é um goleiro de bons reflexos. O pessoal até comparou muito ele lá com o Danilo, né, que faleceu naquele acidente trágico. Mas enfim, é um time de promessas, tá? Não tem muito o que a gente falar do time da Chapecoense mesmo, porque a gente vai conhecer os caras aí jogando mesmo. No meio campo eles têm o Lucas Mineiro, também é volante da base, e o Scalon, que é um outro volante. Acredito que a Chape vai entrar nesse esquema aqui, até porque na frente a Chape vai jogar com 4 jogadores que podem ser atacantes. O Brian, que é meia atacante, por isso acredito que ele vai ser o jogador centralizado que tenta alimentar um pouco mais os outros. O Lourenci, o Perotti e o Wesley Nathan. O Perotti é um atacante de 1,86 m, também um jogador de formação na base e que pode, né, criar algum problema aí no jogo aéreo, até por ter um porte físico avantajado. Esse Wesley Nathan é uma promessa da Chape já há 2 anos, é um jogador que passou 2016 emprestado ao Bahia, onde fez 5 jogos e 2 gols. Então esse aqui, ele é tipo família Grolli, Fabiano, sabe? Esses caras brancos do cabelo branco assim. Esse Wesley Nathan é um jogador que pode representar algum perigo, é um atacante que sempre foi visto como muito promissor por lá, mas até agora não aconteceu no time profissional. E aqui na frente tem o atacante Lourenci, que já tem 2 gols como profissional na carreira pela Chape, marcados aí no ano passado. Um deles, inclusive, foi contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e o outro foi no início da campanha da Copa Sul-Americana.
Esse era um atleta que poderia estar naquele fatídico voo da Lamia. Ele atuou em alguns jogos aí da campanha, mas por sorte dele, intervenção divina, ou seja lá o que for que você acredite, ele não foi relacionado para o jogo e segue aí no elenco da Chape. Para vocês terem uma ideia de como esse jogo não é prioridade da Chape, nem o treinador Wagner Mancini virá para o Mineirão. O auxiliar Emerson Cris será o comandante da Chapecoense nessa partida. Galera, assim, realmente não tem muita informação sobre esse time da Chapecoense, tá? Não tem muita coisa disponível, mas o que a gente deve ficar muito esperto é porque se esses caras são jogadores da base, vontade não vai faltar, né? Então, assim, eles vão vir para o jogo da vida, o Cruzeiro precisa estar muito esperto, não pode encarar como amistoso, isso é um jogo importante e vencer vai fazer toda a diferença para a gente nessa maratona de fevereiro, porque a gente tem agora jogo pelo Mineiro no fim de semana contra o Tupi, depois na quarta temos jogo da Copa do Brasil, no fim de semana outro jogo pelo Mineiro e na outra quarta o terceiro jogo da Primeira Liga contra o Joinville. Então é muito importante que a gente consiga chegar para esse terceiro jogo contra o Joinville já classificado e sem precisar buscar resultado fora de casa, né? Então, assim, o ideal é realmente a gente vencer esse jogo, garantir o nosso passaporte para a próxima fase do torneio e depois o Mano verá como gerir o elenco da melhor forma aí para poder jogar tantas partidas em um curto espaço de tempo, tá ok? Agradeço por terem acompanhado até o final, tá bom? Peço que deixe o like aí se gostou do vídeo. Peço também que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, né? Porque isso nos ajuda muito a continuar esse trabalho aqui, tá certo? Muito obrigado então e bom jogo pra gente, né? Que vençamos a Chape e até a próxima. Aquele abraço.